Esse programa é livre para todas as idades. Programa Psicologia, com o Dr. José Magno Brasil. Alô, amigos e amigas que me acompanham na Rede Gama São Paulo, mais um programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil. Mais uma vez, satisfação, privilégio estar com vocês, levando esse programa de norte a sul, nosso quarto programa. Quero agradecer muito a audiência, a valorização, a credibilidade, vocês estarem acompanhando, compartilhando o nosso programa. A razão do nosso programa são vocês, e a repercussão desses últimos programas foi excelente. O último do Dia do Psicólogo, muito bom. Outro dia o Santos Silva, da Rede Gama São Paulo, que eu tenho o privilégio, o prazer de fazer o programa, me avisou que um programa que nós fizemos, o nosso primeiro programa, que teve uma audiência enorme, foi sobre violência doméstica, que estava sendo passado o tema na Globo Campinas. Muito obrigado. Isso é a realização de um trabalho, a extensão do trabalho, a que ponto chega, né? Chegar numa Globo, que fosse em outro canal aberto, mas na Globo Campinas está passando sobre um programa que nós fizemos. Muito obrigado. Isso é graças a vocês, graças à competência, à qualidade da equipe do Santos Silva na Rede Gama São Paulo. Muito obrigado. Isso é a constatação que quando o programa é bem feito, é feito com carinho, com respeito, com responsabilidade, alcançamos objetivos que são excelentes. E o objetivo maior é levar até vocês sempre um tema de qualidade, um tema que vocês possam estar debatendo, nos melhorando enquanto sociedade, nos melhorando enquanto população, enquanto país, e essa nossa possibilidade de ter passado o nosso programa, vinculado o nosso programa na Globo Campinas foi um presente para nós. Então, agradeço a vocês. Esse programa que vai de norte a sul, hoje é um programa de família, é um programa que eu vou estar falando de uma doença muito complicada, que é a esquizofrenia, uma doença que melhorou muito o seu tratamento, mas é uma doença muito complicada e nós precisamos conversar. Então, um programa que vou falar com pessoas que são portadores de esquizofrenia e de outras doenças psicológicas também, mas também falando com as famílias, que é fundamental, porque essa doença, a esquizofrenia, ela só melhora se a família estiver presente. Então vai ser importante. Agradeço a vocês, agradeço a Rede Gama, ao Santos Silva pela oportunidade, pelo espaço, pela produção do programa, pela sua equipe que é muito competente, e pela liberdade, pela confiança. Aproveitar, falar para vocês, pessoal, a pandemia continua, então vamos fazer os protocolos de saúde, evitar aglomerações, protocolos de saúde, aglomerações, vacinar a primeira e segunda dose é fundamental. Não adianta só a primeira dose, primeira e segunda dose, para que vocês fiquem imunizados e imunizadas. Então, esse é o remédio. Evitar aglomerações, fazer os protocolos de saúde e vacinar a primeira e segunda dose. Tá certo? Muito obrigado. E hoje o nosso programa é sobre esquizofrenia. É uma psicose, uma doença mental, que é uma doença que ela se manifesta geralmente entre 15 a 30 anos. Uma doença, para vocês terem uma noção, ela comete no Brasil por ano mais de 150 mil pessoas. No mundo, mais de 20 milhões de pessoas. É uma doença extremamente complexa, é uma doença que se confunde com outras doenças, outros transtornos mentais, como depressão, como síndrome do pânico, fobia social, transtorno bipolar, porque existe a comorbidade. Então, tem sintomas da esquizofrenia que são sintomas parecidos com esses transtornos. Então, é uma doença que ela
que ela é difícil de tratar, mas tem tratamento, e o tratamento que a psicologia, enquanto ciência e profissão, e eu aqui fazendo um programa de psicologia com o Dr. José Mário no Brasil, na Rede Gama São Paulo, tenho obrigação de falar que o tratamento, há 30 anos atrás, quando eu me formei, 33 anos atrás, era de um jeito. Hoje o tratamento por esquizofrênico mudou muito. Ele pode conviver socialmente, ele pode conviver, ele não pode ficar marginalizado, segregado, ele não pode ficar jogado em depósitos, né, em sanatórios, em manicômios. Não estou dizendo que não tem que existir clínicas psiquiátricas, tem que mudar é o modelo, é bem diferente o que eu falo. Então as pessoas entendem de um jeito, é de outro. Claro, tudo tem, né? Tudo tem um sentido, tem um porquê e tem um propósito. Agora, o modelo tem que ser humanizado. Então, a esquizofrenia é uma doença, é uma psicose. Uma psicose. O que é uma psicose? É uma desorganização do pensamento. Isso que a psicologia define. Eu vou estar aqui falando um pouquinho melhor, de forma mais didática para vocês, mas alguns sintomas da esquizofrenia é o delírio, é a alucinação, é a falta de coordenação de pensamento, é a falta de convívio social, é o isolamento, são delírios e muitas vezes mutilações. Existem algumas formas de esquizofrenia, não tem só uma, tem 5 maneiras, tem 5 formas de esquizofrenias. Então é bom a gente, nesse programa de hoje, não vai dar para estender muito, porque o tema é muito extenso, não tem como eu falar, né, de esquizofrenia em 15, 20 minutos. Eu vou fazer um apanhado. Tenho certeza que as famílias, somente as famílias e as pessoas que são portadoras de esquizofrenia e doenças e transtornos mentais, doenças mentais, fiquem bem atentos ao programa, porque vai ser um programa extremamente detalhado, vai explicar direitinho para vocês e vocês não vão ter dúvida, tenho certeza disso. Tá bom? Mas a esquizofrenia é uma psicose, e a psicose passa com uma desorganização do pensamento, e aí tem a desorganização afetiva, emocional, e a psicologia, ela tem tido cuidado nesses 59 anos de regulamentação de profissão, enquanto ciência, desde 1879, que se tornou uma ciência, de sempre estar buscando humanizar tratamentos e buscar que as pessoas possam conviver socialmente com suas psicopatologias, com seus transtornos mentais, tá bom? Então, o que é esquizofrenia? A esquizofrenia é um distúrbio que afeta a capacidade das pessoas de sentir, de pensar e comportar com clareza. Então, isso que define bem a esquizofrenia. Além de uma psicose, né, como eu falei, desorganização do pensamento, é um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de sentir, de pensar e comportar com clareza. Ela não tem, ela fica totalmente desorganizada. A causa da esquizofrenia não é conhecida, mas existe uma combinação de fatores. E as combinações de fatores é a genética. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Se tem questão hereditária de esquizofrenia na família, é muito provável que haja a continuidade na família. Então a questão hereditária é muito forte, a questão genética, ambiental, a questão ambiental, os transtornos, os traumas, as violências, as confusões, todas as dificuldades ambientais e estruturas químicas cerebrais, que também são componentes, assim como são componentes da depressão. Por isso que eu falei, tem questão da comorbidade, tomar muito cuidado. Então, a esquizofrenia se define nesses 3 pilares: a questão hereditária, que é a genética, a questão ambiental, que envolve tudo isso que eu falei, violências e transtornos a todos os níveis, abusos e por aí vai, e a estrutura química do cérebro pode influenciar. O tratamento, ele ajuda, deixar bem claro para vocês, o tratamento, ele ajuda na melhora da esquizofrenia, mas a esquizofrenia não tem cura, é uma doença crônica. A pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter esquizofrenia pro resto da vida, ela vai ter que conviver com a doença. Ela pode melhorar muito
conviver socialmente, trabalhar, estudar, sem problema algum, praticar esporte, não tem problema nenhum. Mas ela não vai ter cura, ela vai ter que estar sempre tomando cuidado. Ou seja, a vida inteira. Requer um diagnóstico médico. O que é um diagnóstico médico, gente? Principalmente a questão de você ter uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, somente esses profissionais, para que a pessoa, o neurologista prevê a questão cerebral, o psiquiatra a questão da medicação e o psicólogo a questão comportamental. Então fica mais ou menos por aí, tá certo? Como que é feito o tratamento da esquizofrenia? Isso é muito importante. Olha, eu estou falando diretamente agora com as pessoas que são portadoras de esquizofrenia, portadores de transtornos mentais a todos os níveis e principalmente com as famílias. O tratamento é feito pelo meio de psicoterapia. O tratamento psicológico na esquizofrenia ele é fundamental. A clínica da psicologia, nas suas diversas abordagens, não é abordagens rasas que fazem, por isso que eu falo, tomar cuidado aonde você vai e quem você procura, tá? Você tem que ter um psicólogo credenciado para te atender. Se você é esquizofrênico, tem que procurar alguém que saiba o que é uma esquizofrenia, né? Saiba as suas origens, como eu acabei de falar, genética, ambiental, estrutura cerebral e por aí vai. Então, é a terapia, que a psicoterapia na sua clínica, a clínica da psicologia ela é vasta, ela é ampla, ela é diversa, ela tem várias abordagens para poder tratar, principalmente a terapia comportamental cognitiva, mas tem a psicanálise, tem a analítica, tem a gestaltista, tem várias. Eu não vou ficar citando abordagens para não ficar indelicado, né? A questão medicamentosa tem que ter. Se a pessoa entra em surto, porque o problema da esquizofrenia é que a pessoa pode entrar em surto, é um surto psicótico, então tem que ter a questão medicamentosa. A questão medicamentosa é fundamental, são remédios para que possam diminuir todos os sintomas, que são sintomas de agressividade, delírio, alucinações, muitas vezes mutilações, tá? Tem que tomar cuidado. E serviços, a psicoterapia, como eu falei, e serviços de cuidados especializados. A gente tem vários serviços, né, que podem ser utilizados, como terapia ocupacional, como a questão mesmo da questão das atividades físicas, né, que são importantes. Antigamente um professor de educação física é fundamental também. São vários serviços especializados. Então, basicamente, a psicoterapia é fundamental na clínica da psicologia. Os medicamentos, se tiver em surto, se tiver que tomar medicamentos para não entrar em surto, a questão do serviço de cuidados, tá? Porque a esquizofrenia, como as outras doenças, tem vários estágios. Tem esquizofrenia leve, moderada e severa. Leve de um jeito se trata, moderada se trata de outro e severa se trata de outro. Toda doença é assim, física e psicológica, tem vários estágios. Então você não pode tratar uma pessoa com uma esquizofrenia severa do mesmo jeito que você trata uma pessoa que tem uma esquizofrenia leve. Você não vai dar Aldol para uma pessoa que tem uma esquizofrenia leve, né? Não tem, para ele ficar impregnado, tomar um antipsicótico e ficar mal, né? Então por isso que o psiquiatra é fundamental, junto com o neurologista, para que não haja abusos e outros problemas, mas nós sabemos quais são, né? É melhor não ficar citando aqui. Os medicamentos são os antipsicóticos e o antitremor. O antitremor por quê? Porque alguns tipos de esquizofrenia dá tremor, quase todos dá tremor, principalmente a catatônica. Ela causa muito tremor, a pessoa tem tremor, então tem que tomar porque a pessoa fica tremendo, né? É horrível. E antipsicótica, porque para ela não surtar, para ela não entrar no surto psicótico. Porque se ela entrar no surto psicótico, ela pode colocar em risco a vida dela, ela pode colocar em risco a vida de outras pessoas, ela pode se mutilar, ela pode causar uma série de problemas. Então, né, é importante que tenha essa questão. E esses dois remédios são fundamentais, o antipsicótico e o antitremor.
E como que é feito o tratamento em si? Grupos de apoio são fundamentais, existem grupos de apoio para esquizofrenia, é só procurar, tem grupos de apoio. E seria muito bom porque faz a socialização e ali vai ter troca de experiência, então é fundamental o grupo de apoio. Estou falando para muitas pessoas, então é importante que as pessoas também pesquisem um pouco isso, existem grupos de apoio, é só pesquisar, tá? A questão da neuropsicologia. Então é importante que tenha uma avaliação psicológica. É importante o neurologista junto na composição do diagnóstico do esquizofrênico, porque tem dessa questão da neuropsicologia, para ver o funcionamento cerebral, para ver o que tem que fazer. Aí tem toda uma série de exames que são fundamentais. A psicoterapia, né, que é fundamental, a psicoeducação, que também é um processo que passa por isso, a pessoa vai se educando através de um processo psicológico, é só procurar que vai encontrar. Eu não tenho como explicar no programa, o programa é de 20 minutos, não tem como entrar nesses temas, mas a população é só buscar que vocês vão encontrar. Psicoeducação e a terapia familiar. Olha, estou falando para famílias aqui. Não se trata de esquizofrenia, como não se trata de dependência química sem tratar a família. Terapia familiar na esquizofrenia é fundamental, porque você lidar com esquizofrênico é muito complicado. Somente o catatônico, o hebefrênico, o paranoide, são tipos de esquizofrenia extremamente complexos. E então, a pessoa ouve vozes, vê, tem delírios, tem alucinações, então é complicado. A família precisa ter um entendimento disso, precisa saber o que está acontecendo. Então é fundamental, tá? É fundamental que a família entenda como lidar com essa doença e como tratar essa doença junto com o esquizofrênico. Tá certo? Não é nada anormal, é só procurar, tá certo? As pessoas geralmente que têm esquizofrenia e estão num grau muito elevado, tem que tomar cuidado, elas perdem o contato com a realidade. E esse é o grande perigo, porque é entre surto psicótico. Por isso que tem que estar tomando remédio, o antipsicótico. Mas tem como tratar para que isso não chegue a esse ponto. Agora tem que tratar, né? Não pode deixar achar que vai resolver simplesmente com, tudo vai resolver. Não, tem todo um tratamento que eu expliquei até agora. Geralmente a esquizofrenia ela se manifesta no início da idade adulta, entre 20 e 30 anos. Tem alguns estudos que falam que é entre 15 e 30 anos, mas entre 20 e 30 anos começa os sintomas da esquizofrenia. E são alucinação, delírios, são sintomas agressivos, depressivos, são automutilações, são vários outros sintomas, né? Isolamento, principalmente, e você a pessoa vai perdendo totalmente o raciocínio lógico, abstrato, concreto. A pessoa vai totalmente se desorganizando o seu pensamento, o seu sentir, o seu comportar, tá certo? Existem 4 tipos, na verdade existem 5 tipos de esquizofrenia. Por isso que eu falei para vocês, a família precisa estar presente nesse processo de tratamento. Quais são os 5 tipos de esquizofrenia? Com o passar dos programas, eu vou falar de uma por uma. Não tem como falar de todas, somente no programa. Hoje é uma explanação. Os 5 tipos de esquizofrenia são a paranoide, que é quando a pessoa tem mania de perseguição, a hebefrênica, que é a mais jovem, a catatônica, que tem problema do tremor, do rumor, a indiferenciada, que tem todos os sintomas, e a residual, que é a normal, que tem sintomas bem definidos. Então eu vou repetir: a paranoide, são 5 tipos de esquizofrenias: a paranoide, a hebefrênica, a catatônica, a indiferenciada e a residual, tá certo? A mais perigosa é a hebefrênica. Por que a mais perigosa é a hebefrênica? Porque ela vai de um período de
geralmente de seus 15 até seus 30 de uma maneira mais aguda, e há muito perigo de suicídios. Aumenta muito o número do perigo de suicídios. Então é bom, é importante que as famílias possam estar conscientes disso. Então isso foi que eu falei de esquizofrenia para vocês hoje, pessoal. Então vamos tratar. A psicologia tem hoje instrumentos para tratar disso. Você não precisa pegar a pessoa que é esquizofrênica, que está passando um momento de surto, e levar para o sanatório, para o psiquiatra. Leva para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Tem 1, 2, 3, tem CAPS AD, CAPS I, são instrumentos da psicologia. Tem a clínica da psicologia, tem a psiquiatria. Não precisa exagerar, não precisa se apressar em relação a isso, mas tem que tratar. E tratamento passa pela psicoterapia, passa pela medicação. Agora, a esquizofrenia tem tratamento e a pessoa pode viver de uma maneira social. Ela não precisa ser marginalizada, excluída. Exclusão não, é inclusão. Agora, inclusão com saúde, claro. Você não vai incluir uma pessoa que vai trazer danos para você e para outras pessoas. Então, o que a psicologia busca nessa questão dessa psicopatologia que eu estou falando hoje, que é da esquizofrenia, é inclusão social através desses tratamentos. Nós temos os CAPS, as clínicas da psicologia, tratamentos alternativos, como eu falei, grupos de apoio e por aí vai, mas sempre medicando também, tá? Não vamos deixar a medicação de lado, tá certo? Só para encerrar, é bom deixar claro que essa é uma doença, vou repetir, que a família tem que participar. E ela é crônica, ela vai para o resto da vida, tá certo? Para encerrar, eu e o deputado Pedro Kemp, que é deputado estadual aqui, que é nosso colaborador, nós vamos colocar um vídeo ilustrativo falando, explicando para vocês tudo isso que eu falei sobre esquizofrenia. Você já deve ter ouvido falar de esquizofrenia, que pessoas com isso ouvem vozes, pensam em coisas peculiares e são perigosas. Vamos falar sobre o que realmente entendemos hoje da esquizofrenia. Antes de continuar o vídeo, conheça a nossa campanha no Patreon. Saiba como você pode contribuir para o crescimento no Minutos Psíquicos, ganhar ilustrações dos vídeos e ficar por dentro dos bastidores do canal. A esquizofrenia afeta cerca de 21 milhões de pessoas ao redor do mundo e pode ser um dos transtornos mais debilitantes. As dificuldades profissionais, sociais e afetivas levam muitas vezes a pessoa a se isolar ou ser abandonada pela família e amigos. Os principais sintomas da esquizofrenia são os delírios, as alucinações e o pensamento e fala desorganizada. Outros sintomas comuns são a pouca expressão emocional, verbal e agitação física ou completa falta de movimento, conhecido como catatonia. Mas pessoas com esse diagnóstico podem apresentar só alguns ou todos os sintomas em diferentes níveis de gravidade. Por isso, a mera presença de alguns sintomas não significa que alguém tem esquizofrenia, já que muitos critérios também são usados, como frequência, gravidade e duração de cada sintoma. Um mito sobre a esquizofrenia é que pessoas com esse diagnóstico são perigosas. Isso não é verdade. A maioria das pessoas com esse diagnóstico não são mais perigosas do que qualquer outra pessoa. Outro mito é que uma pessoa que ouviu vozes tem esquizofrenia. Como já falamos em outro vídeo, as alucinações são experiências que quase todas as pessoas tiveram ou terão em algum momento de suas vidas. Além disso, algumas drogas podem induzir alguém a vivenciar alucinações temporariamente. Alucinações são experiências perceptuais que alguém tem sem que haja um estímulo no ambiente que corresponda à sua percepção, como ver algo sem que haja nada ali. Ou seja, é uma percepção sem o estímulo externo. Elas podem ocorrer com qualquer fonte de sensações, ou seja, podem ser visuais, auditivas, táteis, olfativas, entre outras. Independente disso, uma alucinação não é a mesma coisa que interpretar incorretamente um estímulo do ambiente,
mas sim, por exemplo, ouvir uma voz sem que um som de voz tenha sido realmente emitido no ambiente. O conteúdo das alucinações pode variar bastante, indo desde coisas inofensivas até ouvir vozes que sugerem ações. Mas ouvir uma voz não significa que a pessoa vai obedecê-la. Já os delírios são crenças irrealistas, rígidas e que a pessoa tem muita dificuldade de analisar de maneira crítica. Os delírios prejudicam muito a convivência social e a rotina da pessoa. O assunto da crença pode ser quase qualquer um, mas alguns dos temas mais comuns são os de desconfiança, perseguição, influência e grandeza. Uma pessoa com delírio pode acreditar que os seus órgãos internos foram tirados e trocados pelos de outra pessoa, mesmo que não existam marcas no seu corpo disso, que existem pessoas tramando algo para prejudicá-la, ou que outras pessoas podem ler sua mente se essa pessoa a olhar diretamente nos olhos. Muitas coisas podem levar alguém a desenvolver a esquizofrenia. Ela geralmente surge no início da fase adulta e fim da adolescência. A herança genética é um fator importante, já que uma pessoa que seja parente de primeiro grau ou irmão gêmeo de alguém com esquizofrenia tem uma chance maior do que a maioria das pessoas de também desenvolver o quadro. Muitos cientistas acreditam que os sintomas da esquizofrenia são, em parte, resultantes de um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro, especialmente do neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina é uma substância usada na comunicação entre neurônios, e o excesso de dopamina no cérebro pode se relacionar com alguns sintomas da esquizofrenia. Isso tanto é verdade que as medicações conhecidas como antipsicóticos conseguem reduzir alguns dos sintomas ao bloquear receptores de dopamina nos neurônios. Experiências estressantes podem desencadear o surgimento dos sintomas, assim como o consumo de algumas drogas. Por exemplo, algumas pesquisas indicam que o consumo de maconha se relaciona com maiores chances de apresentar sintomas de esquizofrenia em pessoas que já possuem uma predisposição familiar ou de piorar alguns sintomas de quem já desenvolveu o quadro. É claro que muitas coisas estão envolvidas no surgimento dos sintomas, e a maioria das pessoas que consumir maconha não irá apresentar sintomas relacionados à esquizofrenia. Mas não é recomendável o uso de maconha e algumas outras drogas, como a ayahuasca, por parte de pessoas com histórico na família de casos de esquizofrenia. A esquizofrenia tem tratamento, e pessoas com o diagnóstico podem superar muitas de suas dificuldades quando aderem ao tratamento. Ele pode envolver o uso de medicações, psicoterapia, intervenções com a família da pessoa, dentre outras coisas. Nos ajude a desmistificar a esquizofrenia curtindo, compartilhando nosso vídeo nas suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Até quarta-feira que vem, no nosso próximo encontro, às 16 horas da de Brasília, 15 horas da de Mato Grosso do Sul. Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, na Rede Gama São Paulo. Um grande abraço a todos. Programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil.